conciliação e mediação, né? Nós temos aí duas gerações, né, para poder responder sobre isso, com perfis, né, com visão diferentes ou não, né, nas questões imobiliárias. Diz aí para gente o que vocês podem nos acrescentar em relação à conciliação e mediação. O que eu gostaria de dizer, a primeira coisa, uma constatação que quando estava sendo discutido aquele projeto de lei que redundou na Lei 14.010, aquela emergencial, que pegou bastante nas locações, a primeira versão, inclusive, se falava dos aluguéis propriamente dito. Depois do relatório da senadora Simone Tebet, saiu isso, então acabou se jogando no colo das partes da negociação. Eu enxerguei isso como um incentivo à negociação. Eu sempre fui, como eu falei no início, eu sempre desacreditei muito da via judiciária devido a custos, a tempo, etc. Todas aquelas razões que todo mundo conhece. O que sempre foi um enigma para mim, porque eu sempre gostei muito de processo civil, intelectualmente, mas eu sempre assim falo, olha, não estamos ainda evoluídos a esse ponto. Seja como for, as conciliações, a verdade é que elas dão certo. Vamos falar só de conciliação por enquanto, que é o que eu conheço um pouquinho melhor. Os setores de conciliação forense, então, olha, forense, com todos os problemas do Estado funcionando, funcionam. Cerca de 20% dos casos levados a esses setores de pré-conciliação, etc. Coisa horrível. 20% é um sucesso maravilhoso. Então, é um sucesso. As pessoas alcançam. Um problema que eu continuo, e isso aí talvez seja a grande frustração profissional da minha vida, é convencer o constituinte, a pessoa que está te consultando, a ir para o caminho da mediação. Às vezes a gente fala, querido, isso é uma situação clássica que o mediador vai te ajudar a resolver. Ou então vamos para a conciliação. E aí você ouve aquela frase clássica, né? Eu pago qualquer coisa para brigar. Né? E aí você descobre que é mentira, porque você cobra qualquer coisa e não paga. É verdade. Mas, é verdade. Mas eu sou adepto da conciliação. Eu acho que o mundo não foi feito para o processo judicial. Foi feito para a pacificação, o equilíbrio. Quando dá errado, é que a gente tem que fazer a cirurgia. O que você acha? Eu concordo e não vamos ter um conflito de geração aqui. Eu concordo e digo mais. Eu acho que tanto na minha geração quanto na geração do meu pai, a gente percebe que também o outro lado às vezes é muito resistente. Quando a gente está numa mesa de reunião e fala, vamos indicar uma mediação, né, seja em questões imobiliárias, societárias, direito de família, e o outro lado é resistente, seja o advogado, seja a parte, não entendem os diferentes métodos. Uma coisa é conciliação, mas outra é a mediação, outra é a arbitragem, que não tem a ver com a conciliação e com a mediação. Mas querem resgatar o equilíbrio que a mediação propõe entre as partes, o que é até espantoso, porque a gente tem registro de mediação há mais de 4.000 anos na China, por exemplo. E agora, as partes, 4.000 anos depois, não querem. Então, é impressionante. E quando a gente sai, e é isso que eu achei legal do meu pai, de ter diferenciado a conciliação da mediação, porque a conciliação forense muitas vezes dá certo, e quando a gente vai para algumas câmaras de mediação privadas, são poucos os números de mediação, né, que as pessoas levam para uma mediação. Eu tenho aqui, por exemplo, comigo, na Câmara Brasil-Canadá, no ano de 2017, tiveram 9 mediações. Não é nada. Não é nada. 9 mediações. Na Fiesp tiveram 6 mediações. Não é nada também. Então, olha, óbvio que existiram muito mais, mas vamos nessas câmaras de mediação famosas. Então, por que a gente não muda essa chavinha e começa a pegar e utilizar os métodos adequados de solução de conflitos? Ainda precisamos incorporar a mediação parte dos advogados. Você sabe que uma história que eu conto, eu constatei assim,
os anos vão passando, eu não sei lá quantas ações renovatórias ou revisionais em locação eu fiz na vida, né? Mas até um dia que me caiu a ficha de que muitas e muitas ações tinha discussão jurídica, não tem problema nenhum. Se chegava, onde ia chegar mesmo, qualquer um sabia, que era na perícia, e o inquilino queria pagar 5, o locador queria cobrar 15, e às vezes a perícia chegava em 14. Sabe o que acontecia? Saindo da audiência, ou no dia seguinte, locador e locador falaram, vamos falar em 10. Aí você fala, por que o locador desceu? Porque ele sabia que 14 não ia ser pago. Ele quer receber. É isso. As pessoas, às vezes, precisam de um pontapé para chegar na mediação, que é o natural, né? Aquela coisa que os pais fazem até, né? Quando os filhos brigam, vamos sentar aqui, qual é o problema? O que nós temos realmente na nossa sociedade é uma questão de cultura, né? É uma mudança, né? É um paradigma que nós temos agora. Vocês, enquanto advogados, mesmo geração que eu mencionei, diferentes, né? Com essa filosofia de orientar a parte, conciliação é indicada, ou a mediação é indicada, porque elas têm uma certa diferença entre elas, mas isso já parte de um bom momento, porque a partir do advogado trazendo essa orientação para o cliente, eu acredito que de pouco a pouco, né, a gente consiga, eu também faço isso, quando eu encaixo que o cliente é melhor, uma dessas, né, possibilidade, mediação ou conciliação, e não o judiciário. Agora sim, se não der certo a conciliação ou a mediação, conforme o perfil do cliente e do negócio, temos sempre o judiciário. Então, quer dizer, aos pouquinhos, eu acho que através de nós, advogados, nós vamos tentando e vamos conseguindo modificar essa cultura de que, como você falou, Jacques, eu pago qualquer negócio para ver o fulano, porque vai gastar dinheiro vai ter, né, o ônus do advogado, vai ter o ônus das custas, e por final não vai levar em nada, né? E quem tem problema, quer solução rápida. Então, quer dizer, vindo da gente, eu acho que já é um bom caminho, porque nós somos o início disso tudo, né? Porque tem razão, as pessoas sempre se acham que tem razão, mas chega como você falou, vai ser uma perícia que tem um custo se for no judiciário, né? Que a mediação e a conciliação também permite essa perícia, essa transação, e aí as despesas são até divididas, mas no judiciário não. Né? Então, vai como você falou, Jacques, o exemplo que você citou, que você teve. Vai ao judiciário, tem a perícia, tem um custo já exorbitante, porque é um profissional capacitado, qualificado para aquele tema específico, vai fazer aquele laudo e tal, paga-se... na grande maioria, pelo menos eu nunca tive esse parcelamento de perito, é sempre à vista, sempre na frente, e depois você diz, né, o cliente, não é 15, vamos fazer em 10? Quanto ele poderia ter economizado de tempo? Brigou para quê, né? Brigou para quê? Brigou para quê? Exatamente. Exatamente. Mas é uma questão realmente de cultura, né? Nós fomos educados na faculdade a litigar, sempre o melhor advogado era aquele que era o vencedor, né? Agora, já até mencionei com o Jacques em outras webinar do ano passado, Daniel, mas por que eu também migrei para a mediação? Né? Por que eu me profissionalizei? Porque meus clientes, né, quando ganhavam a ação, saíam vencedores da ação, ainda saíam satisfeitos. Não era bem isso que eu queria, né? Mas foi o que o juiz concedeu dentro do direito. O juiz não vai conceder o que você acha que é melhor para você. E a conciliação e a mediação, a gente consegue, né, fazer isso. Então, Daniel, eu até migrei para isso, o teu pai sabe, né? Por isso, porque você trabalha, tem o trabalho todo do advogado, zelo dentro do direito, da ética, e o cliente, por fim, não. Saiu vencedor da ação, mas não gostei não, está horrível, recorre. E no recurso também ganha, não recorre para onde? Né? Então, quer dizer,
Isso, e eu vejo na mediação que eu exerço, não só no judiciário também, além do extrajudicial, concordo com você, Daniel, o extrajudicial é pouquíssimo, aqui no Rio também é assim, tá? Não temos essas câmaras, a Câmara Brasil-Canadá nós temos sim, mas o Fiesp não, para como referendar, mas as outras câmaras, que eu também faço parte, a convite de algumas câmaras privadas, é uma questão de 2 mediações anuais, 3. Não, você sabe, doutora Vânia, só um dado interessante, a gente tem também inserido nos contratos de locação cláusula de mediação para incentivar até multa para o não comparecimento na primeira sessão de mediação. Isso. Mas mesmo assim, é complicado. É complicado. Mas eu acho que nós estamos caminhando, viu, Daniel? Eu até tinha já falado com o teu pai o ano passado, como eu assessoro síndicos, e aí acaba a gente assessorando o condômino, o vizinho, e aí alguém, né, por indicação, acaba. Eu sei que o ano passado, por estarmos, né, em home office, eu pude fazer o assessoramento, indicar a mediação e poder realmente orientar, e foi aceito a mediação. Então, eu acho que estamos caminhando. Né? Curioso. Em condomínio, mediação devia ter um campo assim, diário, né? Porque mas na locação... nós temos um detalhezinho muito interessante. Nós 2 somos vizinhos, brigamos e vamos ao judiciário. Digamos que você tem uma sentença contra mim. Você vai continuar pegando elevador comigo, minha filha. Não vai ser. Era melhor a gente fazer as pazes. Exatamente. Né? Exatamente. Mas na locação também, no imobiliário também, é muito afeita, né? Mas foi mais aqui no caso no Rio, foi mais em relação a essa negociação que vocês já citaram na pergunta 1 e 2, na renegociação, né? Pela locação, pela quantidade de imóveis vazios, porque vai deixar os impostos a serem pagos. Então, foi viável, foi mais aceito. Né? Eu não sei aí em São Paulo, mas aqui a minha experiência foi bem mais agradável, porque aceitaram mais. A gente vai repetindo, parece que um mantra, né? Advogado parece que faz um mantra. Vamos fazer a mediação, vamos fazer a conciliação. Até que o ano passado, para cá, eu acho que eu fui mais ouvida e aceitaram. Né? Então eu fiquei até muito feliz e eu acho que é a partir da gente mesmo, dos advogados. Eu acho que o caminho é esse mesmo.